O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste último dia do ano, onde nesse ano nós celebramos já em forma de véspera a solenidade de amanhã, a solenidade da Santa Mãe de Deus, a Igreja nos convida a entrar na escola de Maria para entendermos, penetrarmos um pouco mais no mistério de Jesus, na obra que Ele vai fazendo na nossa vida, na vida da Igreja, no mundo inteiro. Nesses primeiros 2 capítulos que se encontram no Evangelho segundo São Lucas, existe aqui quase que uma assinatura indireta de Maria, porque em 2 ocasiões, nesses primeiros 2 capítulos, aparece essa expressão: Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Essa mesma frase vai aparecer de novo no relato da perda e do encontro de Jesus no templo aos 12 anos, junto com os doutores. Aqui é quase que uma frase que, de forma indireta, e talvez nem tão indireta assim, diga: olha, todos esses fatos aqui relatados nesses 2 primeiros capítulos, a origem deles é Maria. É dela que vem toda essa informação recolhida nesses 2 primeiros capítulos. E é interessante que quando é dito Maria guardava todos esses fatos, meditava sobre eles em seu coração, se usa uma expressão que se encontra aqui, muito expressiva. No grego original diz simbalusa em te cardia, falando de uma forma literal. Se a gente fosse traduzir literalmente, a gente diria: Maria simbolizava no seu coração. O que quer dizer isso, que Maria simbolizava no seu coração? Aí a gente vai lá na origem da palavra símbolo, que é de origem grega também, e quer dizer colocar juntos uma coisa, juntar de cerâmica, e quebravam e davam um pedacinho para cada um, e diziam assim: quando depois nossos descendentes se encontrarem, cada um deles vai trazer o seu pedacinho, e a gente vai colocar junto esses pedaços.
Se aquele membro é realmente membro da família, pedacinho dele vai se encaixar com os outros. Se ele não for membro da família, pedacinho dele não vai se encaixar, não vai combinar, porque não veio do mesmo objeto. Então, o simbolizar, esse era o sentido de simbalém, colocar juntos, né? Colocar juntos, recompor uma coisa única, os pedaços de uma coisa única. E é isso que Maria faz no seu coração. Ela pega os pedacinhos de tudo aquilo que ela vai escutando, o anúncio do anjo, as palavras de Isabel dirigidas a ela, os diversos fatos, a ida deles para Belém, aquele estábulo, aquela manjedoura onde é colocado o menino, as palavras dos pastores, contando que viram anjos glorificando a Deus e anunciando a paz para todos os homens. Todas essas coisas, Maria vai juntando e vai encontrando a unidade delas no plano, no amor de Deus. Todos esses pedacinhos vão compondo um rosto, o rosto de Deus voltado para nós. Vejam que na primeira leitura existe esse desejo tão grande, que Moisés expressou junto de Deus: Senhor, eu gostaria de ver o teu rosto, né? Deus diz para ele: me pede o que você quiser, e ele diz: eu só gostaria de ver o teu rosto. E Arão, irmão de Moisés, sacerdote, ele, quando quer abençoar o povo de Israel, ele é inspirado por Deus a colocar em forma de desejo essas palavras: que Deus volte o seu rosto para ti, Ele volte para ti o seu olhar, Ele volte para ti o seu rosto. Ver o rosto, a face de Deus visivelmente, esse é o desejo do coração humano. E esse rosto de Deus, essa face de Deus voltada para nós, vai se delineando e vai criando os contornos do rosto daquele menino deitado na manjedoura de Belém. E é dito de uma forma tão bonita pelos padres da igreja e depois relembrado por Paulo VI, né? Cristo, o rosto divino do homem, o rosto humano de Deus, como às vezes a gente canta num canto de comunhão. Então, é esse rosto, é esse olhar como num mosaico que vai aparecendo à medida que Maria vai compondo e juntando as pecinhas da vida dela. Como é bonito quando a gente entra na escola de Maria, agora nesse último dia do ano, e pega todas as pecinhas do nosso ano, da nossa vida, tudo o que aconteceu conosco de bom e de ruim, e vai compondo um mosaico. Santo Agostinho dizia: também as coisas ruins acabam sendo transfiguradas pela mão desse artista que é Deus e que faz uma obra, como toda a pintura que é feita de luz e de sombras. Elas vão entrando ali justamente porque a luz resplandece mais ainda quando está colocada ali do lado, quando se mostram as sombras, se mostra que aquela sombra ali existe porque foi iluminada, foi colocada de manifesto por uma luz tão grande. Às vezes a gente diz isso para as pessoas,
que se lamentam dos seus erros, dos seus defeitos. A gente diz assim, se você encontra uma sombra na tua vida, é porque tem uma luz te iluminando. Se não tivesse uma luz te iluminando, você não veria sombra nenhuma, você simplesmente veria tudo escuro. Mas se você encontra uma sombra, é porque do outro lado da sombra tem uma luz. Então, caminhe em direção a essa luz. E é assim como a gente vai enxergando o nosso ano, com as coisas alegres, com as coisas tristes, com as coisas boas que a gente fez, com as coisas não tão boas que a gente fez também, nossos erros, nossos desacertos, nossos descaminhos. Tudo isso é parte também desse mosaico que, quando tiver completo, vai mostrar uma só coisa: o rosto de amor, de bondade, de misericórdia de nós, voltado para nós, que é o do nosso Pai do céu. E a gente sabe que os traços visíveis do rosto do Pai se encontram no rosto do Filho. Como Jesus disse a Filipe, Filipe também diz: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. De novo, aquele desejo tão grande do coração do homem de ver a Deus. E Jesus responde: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, vocês ainda não me conhecem. Quem me vê, vê o Pai. E é esse o rosto voltado para nós, o rosto humano de Deus, o rosto divino do homem, o rosto de Jesus Cristo, que aparece cada vez que a gente, junto com Maria, à luz do plano de Deus, vai juntando os pedacinhos do nosso ano, vai juntando os pedacinhos da nossa vida, e tudo isso nos leva a agradecer, a dar graças a Deus, a descobrir esse rosto do Pai que se manifesta no rosto do Filho. E aí a gente se descobre filhos no Filho, como São Paulo falou para nós na segunda leitura. Ele nos deu o espírito de adoção, o espírito de filhos adotivos, que clama: Abá, Pai, Paizinho, Papai. Hoje eu estava lembrando, porque também nesse dia recordamos Papa Bento XVI, faleceu essa manhã, e estava lembrando desse título de Papa. Vocês sabem que nos tempos antigos ele não era um título reservado para o bispo de Roma, mas era um título dado para todos os bispos. E o que quer dizer a palavra Papa? Quer dizer isso mesmo que ela soa, né? Papai. Então, vejam como era o espírito de comunhão, de união, de intimidade, de família que existia na igreja na antiguidade, né? O homem que estava no posto mais alto da hierarquia, da chefia da igreja, não era tratado com rapapés, né, e salamaleques, né, e protocolos, como acontece no mundo, que se uma pessoa não é chamado de Senhor excelentíssimo, não sei o que, meritíssimo, não sei das quantas, né, ele se sente ofendido. Não, os cristãos chamavam o seu chefe, o chefe da sua igreja local, de paizinho, de papai, porque entendiam, isso aqui não é uma instituição, não é uma estrutura para-imperial, para-governamental, isso aqui é uma família. Então, nós somos os irmãozinhos reunidos em torno do nosso papai, e o nosso papai, que é o rosto
visível de Cristo pastor para nós, que por sua vez é o rosto visível do Papai do céu, que nós podemos chamar Ele assim de forma tão irreverente, tão familiar, porque sobre nós foi derramado o Espírito do Filho, que clama: Abá, Papai, meu Paizinho. E é isso, irmãos e irmãs, que hoje a Igreja nos convida a olhar, com o olhar de Maria, que vai compondo os pedacinhos da vida. A gente descobre o rosto de Deus não como um rosto amedrontador, vingativo, mas como esse rosto do Papai que está perto de nós e que nos deu sem medida o Espírito do seu Filho. Peçamos que esse Espírito seja derramado cada vez mais sobre nós, se manifeste cada vez mais sobre nós, e peçamos isso por intercessão de Maria, que é Mãe de Deus, Mãe de Jesus e também Mãe nossa, Mãe da Santa Igreja.